Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Já chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de João. No último programa comentamos sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos que alimentou 5.000 homens e as suas famílias. Você deve estar lembrado que eu citei o autor Robert Glover, que disse que este milagre foi também uma parábola da visão missionária de Jesus Cristo. Segundo ele, este milagre é uma parábola da estratégia missionária de Jesus, que ilustra a estratégia que Jesus usa para a implementação da sua visão para o mundo. Jesus tinha um tipo de pão para dar para todo mundo. Veremos isto ainda neste capítulo, quando Jesus afirmou que é o pão da vida. Jesus usou as necessidades básicas do ser humano para ilustrar o seu evangelho e a vida eterna que ele traz quando cremos ou lhe damos a resposta devida. Jesus afirma no Evangelho de João que se estamos com sede, conforme ele disse à mulher samaritana, e bebermos da água que ele der, nunca mais teremos sede. Ao contrário, a água que ele der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É assim que o capítulo 4 ilustra o novo nascimento e a vida eterna. O capítulo 6 fala de outra necessidade básica do ser humano, a fome. Jesus aqui diz, é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Existe uma sede em cada um de nós que só pode ser saciada pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento e pela vida do Cristo vivo, a água viva habitando em nós. Existe uma fome em cada um de nós e não pode ser satisfeita, exceto por Cristo Jesus, o Cristo que viveu na terra e que vive hoje. Essencialmente, esta é a lição que este milagre nos ensina. Jesus deixa claro que veio a este mundo para saciar a sede e matar a fome do ser humano. O que Jesus é e o que ele pode fazer para trazer qualidade de vida para o povo de Deus estão ilustrados através da fome, da sede, da água e do pão, citados neste capítulo. Ao tocar o pão e o peixe, Jesus os multiplicou e os passou através das mãos dos discípulos para as mãos das famílias famintas, mostrando que quer satisfazer as necessidades básicas do mundo. Foi isso que Jesus mostrou com este milagre. Nesse episódio, o mundo foi representado por aquela multidão. A estratégia de Jesus é acabar com a fome e a sede dos homens através dos seus discípulos. É claro que, conforme já comentamos, Jesus poderia ter feito isto do jeito que quisesse, mas ele escolheu fazer através dos discípulos. Eu acho isso fascinante. Temos uma dica do que estou falando no versículo 3 do capítulo 6 de João. Este versículo mostra como Jesus foi estratégico. A multidão o seguiu e viu que ele tinha feito os doentes ficarem curados, os doentes sarados. Aí estava a estratégia de Jesus. Ele foi para a montanha e sentou-se com seus discípulos. Será que isto faz algum sentido para você? Hoje estamos diante de um mundo cheio de gente com todos os tipos de problemas e Jesus está curando e ministrando para todo mundo. Ele está salvando no sentido completo da palavra. Neste episódio, quando a multidão ficou intensa, Jesus foi muito estratégico. Ele subiu ao alto da montanha e sentou-se com seus discípulos. A intenção de Jesus ao escrever esse evangelho não foi dissertar sobre os detalhes desse evento. Marcos foi mais detalhista no seu evangelho. Marcos contou que multidões de todas as partes do mundo iam até Jesus e fala sobre os tipos de problemas que eles tinham. Marcos conta que Jesus foi para o alto da montanha e convidou os discípulos para o acompanharem.
Aliás, os dois autores se referem à montanha porque a conheciam muito bem. Ouça com atenção os versículos 13 e 14 do capítulo 3 de Marcos. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. A seguir, Marcos cita os nomes dos discípulos comissionados por Jesus que foram enviados a pregar. Vamos voltar um pouco ao Evangelho de Mateus. Mateus também foi mais detalhista para contar este episódio da vida e ministério de Jesus. Assim como Marcos, Mateus conta de onde veio todo o povo e detalha os tipos de problemas que enfrentavam, que foram ministrados por Jesus. Foi Mateus quem contou que Jesus, ao levantar os olhos e ver a multidão, sentiu grande compaixão e subiu para o alto da montanha, esperou pelos discípulos que havia convidado e passou a ensinar-lhes. Isto está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no chamado Sermão da Montanha. Gosto de me referir a este acontecimento como o primeiro retiro espiritual, porque foi exatamente isto que ocorreu ali. Jesus começou seu ministério com um retiro. Os capítulos 13 a 16 de João mostram que Jesus também concluiu seu ministério com outro retiro. No retiro dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, lemos sobre o Sermão da Montanha, mas na realidade não foi um sermão, foi um ensino. Ele os ensinou as bem-aventuranças. Ele os ensinou as disciplinas espirituais. Ele os ensinou sobre relacionamentos. Ele os ensinou sobre valores. Ele os ensinou tanta coisa especial. Mas aí, a partir do versículo 13 do capítulo 7, Jesus faz um convite muito importante. O seu propósito naquela montanha foi recrutar seus apóstolos. Esta mensagem de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é sem dúvida muito importante. Para muitos, esse trecho das Escrituras traz a essência do ensino de Jesus. E o cenário deste acontecimento é fácil de ser visualizado. Uma multidão de gente com todos os tipos de problemas. Jesus lançou um desafio para algumas pessoas presentes. Você quer ser parte da solução ou continuar a ser parte do problema? Ao convidar algumas pessoas para este retiro, Jesus lançou um desafio. Vocês são parte da solução ou parte do problema? Vocês querem ser a resposta ou apenas mais um ponto de interrogação nesse mundo? Neste ensino de Jesus, ao qual chamamos de Sermão da Montanha, ele mostrou como ser parte da sua solução e da sua resposta para o mundo. A seguir, depois de falar sobre comportamento, relacionamentos, disciplinas e valores que podem nos tornar parte da sua solução e da sua resposta, Jesus lançou um grande desafio. Há dois tipos de pessoas que querem ser solução e resposta de Jesus. Um tipo numeroso e outro menos numeroso. O tipo numeroso acha que existe um jeito fácil de ser parte da resposta, mas nunca se torna parte dela. O tipo menos numeroso sabe que não é fácil ser parte da resposta e da solução para o mundo. Essas pessoas sabem que é difícil e que requer disciplina, mas mesmo assim se tornam partes da solução e da resposta. Minha pergunta é, você faz parte dos muitos ou dos poucos? Esteja entre os poucos. Depois, Jesus falou sobre os falsos e os verdadeiros, sobre aqueles que falam e sobre os que fazem. O convite foi o seguinte, você quer ser como os poucos? Você quer fazer parte do grupo que faz ou do grupo que só fala? Você quer fazer parte daqueles que realmente são resposta e a solução? A minha impressão é que quando Jesus acabou de fazer esse convite, apenas 12 pessoas o aceitaram. Ele os comissionou para que ficassem com ele e os enviou como seus apóstolos. Se você vê a multiplicação dos pães e dos peixinhos que alimentou uma multidão como mais do que um grande milagre, então concorda com Robert Glover, que diz que esse milagre foi uma parábola da visão missionária de Jesus.
Jesus estava sempre tentando recrutar discípulos para os posicionar estrategicamente entre ele e o mundo e suas necessidades, e assim a fome seria satisfeita e a sede saciada através dos discípulos. É claro que Jesus é a fonte da provisão, tudo vem dele, mas ele passa esta provisão, esta solução, esta resposta, a salvação para o mundo, através da agência dos seus discípulos. Este esquema de trabalho de Jesus é empolgante. Quando estudamos o capítulo 4, falamos sobre duas experiências: o novo nascimento, quando a mulher samaritana tomou a água e saciou a sua sede, e depois quando ela tornou-se a fonte de água para outras pessoas beberem e terem sua sede saciada. Comentamos com você que estas duas experiências da vida, nascer de novo e se tornar um instrumento através do qual outros nasçam de novo, são as duas experiências mais importantes da nossa vida. Mais uma vez vemos isto acontecer neste milagre. A fome daqueles 5.000 homens e suas famílias, a fome foi saciada e os discípulos foram o instrumento deste milagre. Finalizando, vamos retomar as perguntas básicas do nosso estudo. Quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Ele é o pão que satisfaz a fome do ser humano. O que é fé? Fé é comer. O capítulo 4 ensinou que fé é beber a água que pode saciar nossa sede. Você mostra que acredita que um copo d'água sacia sua sede quando bebe a água. No capítulo 4 de João, fé é beber da água. No capítulo 6, fé é comer. Então, o que é vida? Vida é ter sua fome saciada. Mas é muito mais do que isto. A vida é ilustrada nos discípulos posicionados estrategicamente entre Jesus e a multidão faminta. Vida é saber que você é o instrumento através do qual a provisão de Deus para as necessidades deste mundo é passada. Jesus é esta provisão, e isto é fé e é vida. Meu desejo é que Deus possa abençoar você de uma forma poderosa. Sabe, o Senhor tem muito para nos ensinar através da sua palavra. E por isso, todos os dias aqui, quando estamos encerrando o programa, eu convido você a não perder o próximo, e é exatamente isso que eu vou fazer. Tem muito mais. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus e assim vamos viver dentro dos padrões do Senhor Jesus. E vamos produzir muitos frutos para Ele. E isso será uma bênção. Então espero você para o próximo programa. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.